Eu não vou negar para vocês que eu estou muito curioso para saber qual que vai ser a mudança na dinâmica desses conflitos e dessas crises que estão acontecendo no Brasil. A gente ouve aí algumas mudanças no tabuleiro. Primeiro, Lula encontrando com Donald Trump e começando a articular uma possível reunião entre os dois. Eu, na minha opinião, tenho certeza que o Lula vai ser humilhado, assim como outros ditadores que se encontraram com Donald Trump foram humilhados também. Mas vamos lá. Quais foram as mudanças que podem realmente chacoalhar todo o tabuleiro aqui? A presidência do STF. Antes, Barroso, o mais ideólogo de todos, assim, de todos os ministros, o que é mais sequestrado ideologicamente e se considera um ser superior ao resto da humanidade, é o iluminado Barroso. Entra agora Fachin. Isso é bom ou é ruim? Bom, no discurso inicial de Fachin, ele deixa ali algumas pistas de que está na hora de baixar a temperatura e que o direito é o que é o de direito e o político é o que é o de político. O problema é que esses mesmos ministros já admitiram que não tem mais controle do Alexandre de Moraes. Eles mandam emissários para os Estados Unidos dizer que o Alexandre de Moraes está incontrolável. Mas ele, pelo menos, vai ter agora a presidência e uma chance de mostrar que ele ainda não é um apoiador do PT como ele foi no passado. Um vídeo que ressurgiu recentemente, inclusive mostrando o Fachin, é esse aqui, ó. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Então eu não tenho esperanças muito altas de que essa nova presidência do STF vá mudar ou vá diminuir a interferência da Suprema Corte nos outros poderes ou diminuir a intensidade dessa ditadura do judiciário. Mas aí o Lula vai e disse que vai interceder por Alexandre de Moraes. Isso é uma notícia boa, eu vou te explicar por quê. Donald Trump e toda a administração do Donald Trump sabe que o Lula é um apoiador de Hamas, é um apoiador de ditador, de narcotraficante, é um corrupto, que as eleições aqui foram muito estranhas, que ele xingou Donald Trump de nazista e fascista. Então assim, ele é uma pessoa muito mal vista. E quando ele se posiciona por Alexandre de Moraes, eu te garanto, ele complica a situação do Alexandre de Moraes ainda mais. Tanto é que saiu hoje uma matéria mostrando que agora os Estados Unidos já consideram mais 2 novas pessoas para serem sancionadas. A matéria diz aqui, como vocês podem ver, os Estados Unidos avalia que novas sanções a ministros do STF serão inevitáveis. Ou seja, não adianta que o Lula fale ou deixe de falar, novas sanções vão acontecer. As pessoas, os próximos alvos já são bem claros. Flávio Dino, um amigo comunista do Lula, e o outro Gilmar Mendes, que já é interpretado pelos Estados Unidos e pelo todo mundo como o grande mentor que fabricou o Dragão Moraes, esse que desrespeita a Constituição e que foi sancionado como violador de direitos humanos. Aí muitas pessoas falam, mas a Magnitsky parece que está fraca, não vai mudar nada. Bom, Alexandre de Moraes e a esposa dele mudaram o patrimônio, colocaram o patrimônio dentro da Lex, foram lá, fizeram uma nova CNPJ, abriram uma nova empresa no mesmo dia que a sanção saiu e teve o site derrubado. Depois que o site foi derrubado, eles tentaram colocar o site em uma outra hospedeira. O site foi derrubado de novo. Eu acabei de entrar agora, antes de gravar esse vídeo, e realmente o site do escritório de advocacia da Barci Moraes e da esposa da Alexandre de Moraes também foi novamente derrubado. Ou seja, as ações agora estão sendo muito mais imediatas. Aí fica aquela pergunta. Nós estamos trabalhando aqui pela anistia. Infelizmente o relator não é um deputado federal, o relator nesse momento é o Alexandre de Moraes. Das conversas que nós temos com o relator, ele fala que tudo tem que ser conversado com o Alexandre de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes é vítima, ele é o julgador, ele é o investigador, ele é o promotor e agora ele é o relator da anistia dos crimes que ele mesmo, das condenações que ele mesmo impôs sobre crimes contra ele mesmo. Então, nunca se viu nada desse jeito na história do mundo. Mas aí fica aquela pergunta, muita gente fala, se votar, não adianta nada votar anistia total, geral e restrita se o STF vai derrubar como sendo inconstitucional. A minha interpretação vai ficar bem clara a mensagem que se for derrubada uma anistia aprovada pelo Congresso, os representantes eleitos, as assinaturas, aqueles ministros do STF que colocarem o dedo para derrubar essa anistia, eles também provavelmente, aí eu digo provavelmente com 99% de certeza, se tornarão alvos também de uma sanção dos Estados Unidos. E agora eles estão entendendo. Assim, eu posso te dizer que depois de todos esses meses, eles finalmente estão entendendo a gravidade de uma Magnitsky. Porque quando se pegou a esposa, aí vai escritório de advocacia, instituto, inclusive há rumores de que virão aí sanções contra o Banco do Brasil por ter mencionado para o Alexandre de Moraes fazer cartão de crédito da Elo, que também está debaixo da bandeira,
pertence ao Banco do Brasil e uma parceria entre outros bancos. Qual que é o resumo aqui? Muita coisa mudou no tabuleiro. Não podemos dizer se mudou para melhorar ou para piorar. Tá? A fala do Fachin foi uma fala meio que mostrando que ele também está querendo recuar ou apaziguar a situação, mas ao mesmo tempo Fachin é um cara que proibiu ações da polícia em áreas dominadas pelo narcotráfico, aumentando a criminalidade, fez campanha para Dilma. É um cara que ele foi o responsável por descondenar Lula, não se esqueça disso. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, essa convulsão aconteceu porque ele inicialmente foi lá e tirou um condenado de corrupção da cadeia porque ele viu que o CEP estava errado ali no processo. É muita coisa, gente, que está acontecendo. Vamos continuar trabalhando e lembrando, dia 7 de outubro aqui em Brasília a gente precisa do maior número de pessoas caminhando ao lado dos familiares das vítimas do 8 de janeiro. Então assim, vai ser uma semana frenética, com certeza. Muita coisa mudando, a gente só não sabe se vai mudar para melhor ou para pior. Um abraço. Escuta isso aqui e me fala se isso é normal. Eduardo Tagliaferro era um dos braços direitos do Alexandre de Moraes no sistema, na indústria de repressão e de censura, principalmente durante o período eleitoral. Eduardo Tagliaferro apresentou ao longo dos últimos meses uma enxurrada de provas inquestionáveis, mostrando como esse sistema agia de forma ilegal. As certidões positivas e negativas para prender pessoas que estavam acampadas na frente dos quartéis, as decisões sem fundamentos para derrubar perfis de pessoas que apoiavam Bolsonaro, críticos do Lula, críticos da ditadura do judiciário. Ele apresentou conversas, apresentou áudios, documentos, mostrou um documento que foi fabricado de forma retroativa para justificar a busca e apreensão na casa dos maiores empresários do Brasil por conta de um joinha em um grupo do WhatsApp. Ele mostrou, inclusive, na semana passada, numa audiência pública na qual eu presidi na subcomissão de combate à censura, ele apresentou ainda mais provas, mostrando o envolvimento até mesmo de pessoas da Globo. A escandalosa forma como a direita foi censurada, perseguida e presa. Eduardo Tagliaferro era assessor do Alexandre de Moraes, um dos principais nessa indústria da censura. Ele começou a apresentar provas mostrando tudo isso. Teve que fugir do Brasil, porque sabia que ia ser perseguido. Como cidadão italiano, ele foi para a Itália. Da Itália, ele continuou a apresentar as provas e apresentar também a forma como ele estava sendo perseguido. Como o processo contra ele estava sendo movimentado de forma rápida. Na verdade, talvez, o processo mais rápido na história do judiciário brasileiro. Hoje, nós somos surpreendidos com a notícia de que ele foi abordado na casa dele pela polícia italiana, foi detido, levado a uma delegacia. Aparentemente ele não vai ser preso, mas vai sofrer cautelares. Poderá ficar em casa, não poderá sair do seu estado. A esposa não pôde acompanhá-lo. Tudo isso porque o Alexandre de Moraes quer a extradição do Eduardo Tagliaferro. E qual é o crime que Eduardo Tagliaferro cometeu de acordo com o Alexandre de Moraes e a PGR? Ele quebrou o sigilo interno da instituição. Peraí, ele está denunciando um crime. Quer dizer que uma pessoa que trabalha em alguma das instituições do Brasil, no judiciário, e descobre que alguém está cometendo um crime, ela não pode denunciar, o que também é um crime de prevaricação, porque se ela denunciar, ela estaria cometendo um crime de quebra de sigilo? A situação a qual nós estamos vivendo é muito pior do que você imagina. Um cidadão italiano, morando na Itália há 9 meses, foi detido e poderá ser extraditado para o Brasil porque ele está denunciando crimes. E ele tem prova para mostrar. Ele tem as provas, não é uma pessoa que está fazendo fake news, não. Ele tem provas mostrando tudo que ele está fazendo. Coincidentemente, a última audiência pública que ele participou foi a qual eu presidi aqui na Câmara dos Deputados, na subcomissão de combate à censura, onde ele reforçou e apresentou mais provas. É impressionante como a imprensa não fala nada sobre o relatório forjado, fraudado, para justificar a busca e apreensão. A imprensa não fala nada no Jornal Nacional e na Globo sobre o fato de pessoas da Globo ter contribuído nessas denúncias para derrubar perfis. Ninguém fala nada da criatividade para derrubar a Revista Oeste, ou dos jagunços que queriam que enviasse para os Estados Unidos para sequestrar Alan dos Santos, ou para certidões positivas e negativas que prendiam pessoas porque elas postaram em 2018 algo crítico ao governo Lula. Cara, se isso não é uma ditadura, eu não sei mais o que é. A única coisa que consegue disfarçar essa ditadura que a gente vive é porque a extrema imprensa
ainda bate na tecla de que não é. É impressionante o que está acontecendo. Bom, eu acredito que em breve ele estará na sua casa. Pelo que indica, ele poderá continuar usando as redes sociais, mas não poderá sair do seu estado. Ele foi notificado do processo de extradição, poderá fazer a sua defesa. Espero que a justiça na Itália não tenha sido corrompida, destruída, como é a justiça aqui no Brasil. Eduardo Tagliaferro não cometeu crime algum. Crime ele teria cometido se ele ficasse em silêncio ao testemunhar crimes. Isso se chama prevaricação. Ele fez o que qualquer pessoa decente faria. Ele está denunciando, apresentando as provas, pedindo para que seja investigado, mas ao invés de investigarem os crimes que ele denuncia, a justiça brasileira quer prender aquele que denuncia. Nós estamos passando por um período sombrio no nosso país, talvez o mais sombrio de todos. Eu espero que a gente possa vencer no final. Eu tenho fé que a gente vai vencer, só que o que está acontecendo é simplesmente assustador.